Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Deus, a tua palavra é santa. Abençoa a tua igreja e nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, ó Pai, ministrar a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, eu te peço a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo começa aqui esse texto exortando a igreja de Corinto por causa da impureza do pecado que tinha dentro da igreja. E é interessante, chega no versículo 7, versículo 8, Paulo fala agora sobre essa questão do fermento velho. O que é o fermento velho? A velha natureza, o velho homem, a velha mulher, que tem prazer nas coisas do mundo, nas coisas que agradam a carne. Então Paulo agora passa a falar dizendo assim: olha, vocês fazer festa, façam festa não com fermento velho, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os hábitos da sinceridade e da verdade. Falando isso porque Cristo foi crucificado por nós, e a nossa Páscoa foi sacrificada por nós. E quando os jovens louvaram o Senhor aqui com esse cântico aí, Amém e Grace, os irmãos conhecem a história desse hino, mas é importante repetir que alguns talvez não entendam. A música, ela foi ouvida nos navios negreiros, principalmente aqueles cargueiros que iam lá em Serra Leoa pegar os escravos. E aqueles escravos, porque em Serra Leoa os homens lá eram fortes, né? Então eles eram vendidos a um preço bom, tanto em Cuba como na América Central e no Brasil também veio alguns. E aqueles homens nos Estados Unidos, eles apanhavam muito, porque eles tentavam escapar. E quanto mais eles apanhavam, eles tinham essa música. Eles começavam a cantar. Só fazia isso. Era como se fosse um choro de lamento da alma. E um dos donos desse navio, um comandante de navio, ele ouviu várias vezes essa música. Mas um dia ele se converteu. Quando ele olhou na Bíblia Sagrada, pela graça sois salvos, ele começou a pensar, meu Deus, ele começou a conversar com o comandante, com o capelão, aliás, do navio. Como é que pode Deus salvar um pecador tão infeliz como eu, que fiz tantas coisas? E ele lembrava dessa música, e foi onde escreveu essa música, Amazing Grace, que é cantada em vários idiomas e por várias pessoas. Então essa é a história desse hino, de uma pessoa que se converteu e lembrou do passado. Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, fala sobre isso, para nós lembrarmos do passado, que o que nós éramos e o que nós somos hoje. Fazer festa, não como as pessoas fazem, porque todo mundo comemora o dia de Páscoa. E aliás, a Páscoa não é uma festa do mundo, uma festa idólatra. A Páscoa é uma festa cristã, porque a Páscoa foi instituída por Deus quando o povo saiu do Egito. E nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Quer dizer, e Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, ele fala sobre isso. Se nós não cremos na ressurreição, é vã nossa fé e a nossa esperança. É vã. Então, quando você começa a ler esses textos, e é interessante que a autocrítica diz que o único escritor do mundo que é aclamado e aplaudido pelas digressões é o apóstolo Paulo. O que é digressão? Você começa a escrever um assunto e de repente você sai daquele assunto, escreve outro, mas depois você volta no mesmo assunto.
E aqui exatamente é isso, é uma digressão. Mas é na digressão do apóstolo Paulo que você encontra as grandes doutrinas. Quando você começa a fazer a exegese do texto, uma hermenêutica do texto, você vai entender as grandes doutrinas que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, nos orienta. Então a Páscoa não é uma festa pagã, mas é cristã, é para o povo de Deus. Eu sempre, quando lembro a história desse hino, a minhas igrejas, eu fico, sabe, meu coração fica palpitando, porque, irmãos, lembra o que você era e o que Jesus fez por você, o que Jesus mudou na tua vida, o que você é hoje. Lembra, começa a pensar, que às vezes nós não lembramos da nossa salvação, e não lembramos daquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. Então a Páscoa dos hebreus foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, e Deus falou assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão juntar a família, vão escolher um cordeiro, separar ele, sacrificar o cordeiro, o sangue vai passar na verga da porta, porque o anjo da morte vai passar, e onde não tiver sangue, vai existir morte. E se a família for pequena para comer um cordeiro, convida o vizinho. Não pode deixar nada para o dia da manhã. Só vocês vão comer cordeiro assado, com ervas amargas e pães asmos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Ervas amargas. Lembrar da escravidão, daquilo que Satanás fez na vida de muitas pessoas e continua fazendo até hoje. Fazia tempo que eu não ia no centro da cidade. Ontem, quando eu saí do metrô lá na Brigadeiro e vi a Avenida Paulista, eu fiquei simplesmente estarrecido, porque eu não consegui mais conhecer São Paulo. Já não é mais a São Paulo que eu conhecia. Não é mais. O Satanás está subjugando a humanidade de uma maneira terrível. E as pessoas estão brincando, achando que está tudo bem, tudo certo. Está tudo certo. Mas então a Páscoa, Deus falou assim: ó, vocês vão comer com ervas amargas, com lombo cingido, vestido. Alguém que está vestido é alguém que está pronto para partir, sandálias no pé e cajado na mão. A igreja comemora a Páscoa lembrando de uma coisa: Deus prometeu e enviou seu filho. Seu filho veio e falou assim: eu voltarei para buscar a minha igreja. Então nós estamos aqui comemorando a Páscoa, lembrando que saímos do Egito, da escravidão, do pecado. Mas um dia nós iremos deixar esse mundo, como Israel deixou o Egito lá no passado. Também a igreja vai deixar esse mundo. A igreja vai partir para a eternidade com o Senhor. Então o cordeiro tinha que ser escolhido, não era qualquer um. Deus escolheu Jesus Cristo, seu Filho amado, para vir a esse mundo, para morrer por nós, porque era o único que podia morrer, o sangue limpo, sem pecado, para salvar o pecador. O sangue do cordeiro tinha que ser aspergido nas portas das casas, está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 7. A mesma coisa somos nós, o sangue de Cristo agora é aspergido na nossa mente, pelo Espírito Santo. Hebreus 9,14 diz o escritor lá: e muito mais agora pelo Espírito eterno, que aplica o sangue de Cristo em vossas consciências, para limpar vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. O sangue foi aspergido na verga das portas dos hebreus. Agora o sangue de Cristo é aspergido em nossa mente, para limpar a mente do cristão, fazer uma mente nova. Por isso que Paulo chega a dizer assim, que nós temos a mente de Cristo. Olha que privilégio o cristão recebe do Senhor. Então a carne tinha que ser assada no fogo, não precisa ser de qualquer jeito não, bem assada, não podia ter sangue, porque o sangue era colocado nas vergas da porta. A carne tinha que ser assada. Fala exatamente da amargura que nós vivemos neste mundo. Irmãos, eu quando leio Pedro, quando chega aquela parte, fala assim: e o justo Ló se afligia vivendo em Sodoma. Eu fico pensando, qual é o cristão que vive nesse mundo hoje não está afligido, irmãos? Irmãos, se você, tudo quanto é lugar que você vê, você só vê coisa errada. Você fica aflito. Então a carne tinha que ser
assada no fogo, para ver exatamente, fala do nosso sofrimento desse mundo, das tribulações que sofremos nesse mundo. A carne tinha que ser comida com pães asmos e ervas amargas. O povo lembrar que eles tinham sido escravos e iam sair da escravidão, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Aí que entra com os jovens aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo porque é bonzinho, porque é boazinha, porque merece. Ninguém merece salvação, mas Deus deu gratuitamente para todo que nele crê. Para quem crê e obedece. Então a carne tinha que ser comida com pães asmos, ervas amargosas. Tinha que ser consumido por completo, não podia deixar nada. Isso fala exatamente de nós cristãos. Jesus Cristo, quando entra em nossas vidas, irmãos, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, consome a nossa vida por completo. Não pode deixar nada do velho homem, porque senão vai acontecer o que aconteceu na igreja de Corinto aqui. Paulo chega e diz assim, ó: eu ouço que há entre vós que nem no mundo tem. Está aqui no capítulo 5. Então, a ervas amargas tinha que ser consumido por completo. A mesma coisa, a carne do cordeiro tinha que ser consumido, os pães já tinham que ser consumidos. Exatamente, o Cordeiro de Deus consome através do seu sangue tudo do velho homem para servirmos ao Deus vivo. Quando nós observamos essa questão da festa da Páscoa, irmãos, o aspecto pessoal, lombos, fala exatamente da carga que você suporta. Você tem muitas dores, muitas lutas, muitas provas, mas o seu lombo está preparado para você partir desse mundo. As cargas, as dificuldades, as dores, os problemas não são motivo para não estarmos preparados para a vinda do Senhor, não. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, tem que estar preparado. Os hebreus foram avisados, ó: passa o sangue na veiga da porta, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite. E a Bíblia tem até que foi quem faz uma comparação, analogia, que diz: à meia-noite eu vi o grito, eis o noivo, lá em Mateus 25. Se é hoje, não sei, irmãos. Se é amanhã, não sei. Só sei de uma coisa: ele prometeu que vinha, veio, prometeu que ia, foi, e prometeu voltar, e ele voltará. Então, comendo com os lombos cingidos, vestido com a couraça da justiça, vestido com as vestes espirituais que Deus dá através da palavra de Deus, através do Evangelho. Outra coisa, comendo com o sapato nos pés. Dentro de casa não podia estar descalço, tinha que estar preparado, calçado com as sandálias. Sapato fala exatamente da preparação do Evangelho, lá em Efésios capítulo 6, calçados com a preparação do Evangelho. Se nós não tivermos nossos pés firmados no Evangelho de Cristo, corremos perigo, porque nesse mundo aqui, irmãos, se tem uma coisa que o nosso adversário faz, é tentar mudar nosso itinerário. É tentar mudar o seu itinerário, fazer você andar para qualquer lugar, menos para a igreja. Quando o Jó fala lá que ele era o olho do cego e os pés do coxo, Jó está dizendo para nós assim, ó: eu dirigi as pessoas para o lugar certo e conduzi as pessoas para o lugar certo. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Então, comendo com os lombos cingidos, comendo com o sapato nos pés, preparado para a caminhada. Eu estou preparado para caminhar. Você caminhar descalço é problema, a não ser que você esteja acostumado, que nem eu quando era criança, né? Quando eu calcei meu primeiro sapato, meu irmão, coloquei a meia, para tirar a meia foi um problema. Pé todo rachado, né? Tudo rachado, a meia enroscou no pé, não saía de jeito nenhum. Lá no meio do mato, né? No meio, acostumado a andar descalço. Então é complicado, né? Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso mesmo. Porque sobrevivi. Cheguei até aqui. Então é o seguinte: comendo com o sapato dos pés. Será que nós estamos calçados com o Evangelho da paz? Será que nós estamos preparados com o Evangelho da paz para encontrar com o Senhor? Comendo com o cajado na mão. Será que a Bíblia faz parte das nossas refeições?
Será que a Bíblia faz parte dessa festa do mundo hoje? Faz nada, irmãos. Faz nada. A última coisa que é lembrada é da Bíblia Sagrada. E aqui diz, comendo com o cajado na mão. O cajado fala da palavra. A palavra de Deus é o cajado que o pastor, o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, nos conduz às suas ovelhas, que somos nós. Então, comendo com o lombo cingido, com o sapato nos pés, com o cajado na mão, e comendo apressadamente. Apressadamente. Não é fazendo hora, não. Cristão não fica fazendo hora, não, irmãos. É apressadamente, é comer apressadamente. Eu, infelizmente, tenho esse costume, né? Comer apressado. Que eu trabalhei numa empresa que eu só tinha 20 minutos, tanto almoço ou janta. Era 20 minutos, saía do setor, ia no restaurante, se pegasse uma fila, tinha que ficar de olho, mais ou menos no horário, que não tinha fila. Que era 20 minutos para almoçar ou 20 minutos para jantar. Então, comer, né, rapidinho. Isso é, hoje em dia as pessoas têm hora de almoço, tem tudo, né? Ainda reclama da situação. E era 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 da tarde às 6 da manhã. É 20 minutos de almoço, ou 20 de janta. Então, comendo apressadamente, está em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Não é para ficar mastigando, degustando, não. É apressadamente. Que isso me ensina, irmãos, que a vinda do Senhor está próxima, que a vinda do Senhor está repentina. Quando ouvis falar de rumor de guerra, o que aconteceu? É os sinais que precedem a vinda do Senhor. Então a Páscoa nos ensina profundamente muitas coisas, porque a Páscoa exigia tanto do povo de Deus de Israel, exige também para nós hoje, irmãos. A Páscoa exigia para Israel e exige de nós hoje. Primeiro, o sangue do Cordeiro tipificava o sangue de Cristo. Se eu não tenho temor ao sangue de Cristo, irmãos, alguma coisa está errada com a minha salvação. O povo matava o cordeiro, passava o sangue na verga da porta, o anjo da morte passava e não tinha nada, estava o sangue lá. A mesma coisa somos nós. A Páscoa exigia tanto dos hebreus, como exige de nós hoje. O sangue do cordeiro tipificava o sangue de Cristo. A Páscoa para nós temos que colocar em primeiro lugar, é lembrarmos do sangue de Cristo, que remiu os nossos pecados, pagou os nossos pecados, fez tudo que não podíamos fazer. Tudo que nós não podíamos fazer, Ele fez gratuitamente por nós. Então o sangue do Cordeiro tipificava o sangue de Cristo. A carne assada do Cordeiro tipificava o sofrimento de Cristo. Irmãos, Sexta-feira Santa, né? Quanto quebrantamento. Isso é bom, se quebrantar, mas se quebrantar de uma maneira correta. O sofrimento de Cristo. Quando você começa a ler a história, você começa a ver, irmão, ser crucificado em uma cruz, os pés cravados na cruz, aqueles cravos de 17 centímetros e meio, porque era 7 polegadas, 7 vezes 20, cada polegada é 2 centímetros e meio, né? São 25,4 milímetros, então 17 centímetros e meio, aquele cravo desse tamanho, fincava no pé, fincava nas mãos, dobrava, amarrava. Olha o sofrimento. Então a carne assada do cordeiro tipificava o sofrimento de Cristo. Quando você lê Isaías 53, você vai ver que Jesus sofreu por nós. Nós não sofremos, irmãos. Nós não sofremos. As nossas dores, os nossos problemas fazem parte daquilo que é chamado humanidade, porque o pecado de Adão trouxe isso para nós. Agora o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Ele teve o verdadeiro sofrimento. Ele sofreu tudo o que nós não podemos sofrer. Então a carne assada tipificava o sofrimento de Cristo. O consumo total do cordeiro tipificava o alimento completo em Cristo.
Vocês só são alimentados completamente em Cristo. Por isso Jesus falou que a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Você pode comer a sua melhor refeição, mas se você não participar do corpo e do sangue do Senhor, você não está alimentado completamente por Cristo. Porque ele diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Então o cordeiro total, o consumo total do cordeiro tipificava o alimento completo em Cristo. Eu só vou me alimentar minha alma verdadeiramente em Cristo. Não existe outro local, não existe outro meio, não existe outra condição de alimentar minha alma a não ser em Cristo. É por isso que o salmista diz: pois você está batida a minha alma, espere em Deus. Somente Deus em Cristo é que faz com que as nossas almas venham cantar o cântico da vitória. Que mais eu aprendo aqui? A Páscoa exigia tanto do povo de Deus. O aspecto pessoal exigido dos hebreus tipifica os deveres dos cristãos hoje, a mesma coisa. Os deveres dos cristãos hoje, mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Irmãos, quantas encrencas teve hoje nos almoços, né? Começa logo de manhã cedo, já beber, já encher a cara e tanta coisa a mais, e depois chega à tarde, né? Aí de a pouco, meu Deus, eu já vi na minha vida coisa, irmãos. Eu já vi na minha vida coisa. Um dia que eu uni a família, os pessoal lá, os vizinhos lá, dá a pouco o pau quebrando. Por coisa significante. Por quê? Porque as pessoas não sabem exatamente comemorar como é devido, comemorar como é exigido. Nós cristãos, nós temos que comemorar como a Bíblia nos orienta. O aspecto pessoal dos hebreus tipifica os deveres cristãos hoje. Nós temos deveres para com a Páscoa comemorar, não com presente ou com ovos. Pode comer? Pode, mas comemorar dando graças a Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos remiu, porque comprou o nosso preço, a nossa vida, a nossa alma lá no mundo e nos resgatou da maldição do pecado. Então nós temos os deveres como cristão. A prontidão do povo hebreu na Páscoa tipifica a obrigação nossa hoje. Obrigação. Ô pastor, nós temos a obrigação de comemorar a Páscoa? Temos. Jesus te salvou. Ele é a verdadeira Páscoa. Está aqui, ó. Está aqui o versículo aqui, ó. Olha aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Comemorar o que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, como Ele falou, mas Ele falou: vou voltar. Então a Páscoa, eu estou dizendo assim: Senhor, Maranata, a hora vem. Estou esperando, estou aguardando. O povo fez o sacrifício do cordeiro, passou o sangue na porta e ficou aguardando o anjo passar. E segundo alguns filmes, se lê alguma coisa, dentro da casa dos... A Bíblia fala sobre isso. Na casa dos egípcios existia choro e pranto. Dentro da casa dos hebreus não existia nenhum pranto, nenhum choro, mas sim já alegria, porque Deus tinha cumprido a sua palavra em favor do seu povo. Páscoa para nos lembrarmos que Deus cumpre a sua palavra em favor do seu povo. Irmãos, estamos aqui nesse mundo, mas somos estrangeiro e peregrino. Como devemos comemorar a Páscoa hoje então? 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim, ó: pelo que façamos festa não com fermento velho, não é contradição, né? Churrasco, é pecado comer? Não, mas as tradições, muitas vezes as pessoas a fazer a coisa errada, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim com os hábitos de sinceridade da verdade. Como devemos comemorar a Páscoa hoje? Devemos festejar não como o velho homem, mas sim como cristão, fazendo aquilo que a Bíblia orienta, que a Bíblia ensina. Devemos festejar não como os costumes do mundo. Existem tantos costumes, irmãos, tantas tradições, mas nós, igreja, somos diferentes.
Nós lembramos de que Jesus Cristo ressuscitou e estamos prontos para seguir a vida eterna com Ele. Devemos festejar não com as más intenções. Que o que mais existe nas comemorações de festa é má intenção. Começa no comércio, para ganhar dinheiro. E má intenção também nas pessoas também. O cristão não pode comemorar a Páscoa dessa maneira. Pelo contrário, a sua mente tem que ser uma mente sadia, mente cristã. Como devemos comemorar a Páscoa hoje? Devemos festejar não com a malícia humana. Se tem uma coisa que mata qualquer ser humano é malícia, irmãos. Malícia, pecado, malícia, prostituição, essas coisas da carne, tudo coisas terríveis. Devemos festejar com sinceridade e verdade. Eu louvo o Senhor, glorifico o Senhor, exalto o Senhor, porque me salvou, pagou o preço do meu pecado, não podia pagar. Agora meu nome está escrito no céu, e de lá ninguém tira. Você pode riscar seu nome, mas ninguém pode riscar por você não. O que mais eu aprendo aqui nesse texto, irmãos? A Páscoa foi para os hebreus, e é para nós cristãos, comemoração da saída do mundo da escravidão. Saímos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não convivemos com o mundo, não temos comunhão. Conviver quer dizer que ter comunhão. Nós não temos, nós comemoramos de uma maneira diferente. A Páscoa aponta para a nossa libertação e salvação em Cristo. Assim como os hebreus foram salvos por Deus, a mesma coisa nós cristãos. A Páscoa mostra para nós que somos salvos em Cristo. Só que tem uma coisa, irmãos, vocês sabem, decor salteado. O povo saiu do Egito, e a Bíblia fala que eles saíram com tudo que, olha, o que eles pediram para os egípcios foi dado. Ouro, prata, tudo, levaram o mundo, levaram riqueza tremenda. Animais, levaram tudo. Só que quando chegaram, logo na frente, tinha o Mar Vermelho para atravessar. Tinha o Mar Vermelho para atravessar. Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Foi Deus. Isso mostra para nós o seguinte: somos salvos em Cristo, libertos em Cristo, mas diante de nós muitas vezes tem um mar para atravessar. Não queira você atravessar nada não, que você não vai conseguir, mas coloca nas mãos de Deus, que Ele faz o mar se abrir, e você vai passar de pé enxuto. Tem muitos cristãos hoje querendo passar o mar a nado, como se fosse campeão de maratona. Essas maratonas tem aí, irmãos. Não, você não vai conseguir não, meu irmão. A Páscoa aponta para a nossa justificação em Cristo. Justificação. Na lei, quando Deus olhou assim, não achou um justo sequer. Hoje Deus olha para o mundo e vê uma imensidão na igreja, justificado pela fé. Romanos capítulo 5. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificado, pois, mediante a fé. Pastor, mas não existe o justo. Existe. Todos que aceitam o Senhor Jesus Cristo são justificados em Cristo, pela obra de Cristo. Não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo imputada em nós. Aí nós temos a justificação. Deus olha para nós pecadores remidos, diferente dos pecadores sem Cristo. O pecador remido é visto de uma maneira diferente do pecador sem Cristo. É por isso que é importante a justificação. A Páscoa então aponta para a nossa justificação em Cristo. Nos tornamos justos. Por quê? Porque Cristo nos justifica diante de Deus. Deus olha agora para a igreja e vê um povo justificado pelo precioso sangue do seu Filho amado. O que mais eu aprendo na Páscoa, irmãos? A Páscoa apresenta a nossa santificação posicional em Cristo. Justificação, santificação posicional em Cristo. Deus pega o imundo, lava ele.
que muitas vezes você não entende, como o autor do Amazing Grace lá, que chega, como é que pode um cara como eu, e Deus me perdoar? É por isso que as pessoas não entendem. O cara matou, roubou, fez um monte de coisa, e agora diz que é crente e é salvo. Se ele aceitou Jesus de coração, e Jesus entrou na vida dele, ele é salvo em Cristo. Porque as coisas já lhe passaram, tudo se faz novo. Então a Páscoa apresenta a nossa santificação posicional em Cristo. Agora Deus olha para o seu povo justificado, é chamado povo santo. E você vai encontrar várias vezes o apóstolo Paulo falando sobre isso. Aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipenses, aos santos que estão em Tessalonicenses, os santos que estão em Colossenses, na igreja de Colossos. Paulo fala aos santos, não fala a igreja, fala aos santos. Por quê? Santificação posicional. Os justificados se tornam santos. Você não comemora o dia do santo, você comemora a santificação que Deus fez em você, e você se tornou santo para Deus. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, essa questão de santidade. Santificação posicional é feita por Deus. Agora, santificação cotidiana, gradativa, é com a ajuda nossa. Você tem que santificar todo dia você tem que melhorar, todo dia melhorar, todo dia melhorar, todo dia melhorar. Melhorar continuamente, como é o lema da qualidade total. Melhorar continuamente. O que mais eu aprendo na Páscoa? A Páscoa nos apresenta como propriedade particular de Cristo. Assim como quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 19, lá agora, você vai ver que Deus fala assim, se vocês obedecerem tudo que eu mandar, sereis para mim particular tesouro, propriedade particular. Se vocês obedecer, vocês vão ser nação santa. A mesma coisa somos nós. A Páscoa aponta para nós que nós somos propriedade particular de Cristo. Nós não somos mais de nós mesmos, agora nós somos de Cristo. É por isso que nós recebemos o nome de cristão, porque nós somos de Cristo. Agora a pessoa que aceitou Jesus, que vive com Jesus, é um cristão. Ele é propriedade de Cristo, ele é marcado por Cristo. Irmãos, essa questão de marcar é uma coisa séria. Satanás sabe tanto sobre isso. E depois do arrebatamento da igreja, depois que a igreja foi arrebatada, a Bíblia fala que vai surgir uma marcação nas pessoas. Uns falam que é chip, mas não é chip não. Marcação na mão ou na testa. Vai ser como se fosse um código de barra. A pessoa que se deixar marcar pela besta, vai ser para comprar, para se relacionar, para vender, para ter acesso à sua conta no banco, poder comprar no mercado. Então vai receber essa marca, esse código especial. Para andar de ônibus, vai ser tudo isso, na mão e na testa. Quem não se marcar, vai ser perseguido. Quem se marcar, já está condenado eternamente por fogo do inferno. Não tem mais salvação. Já o caldeirão está esperando, de boca aberta. Quem se marcar pela besta. Quem não se marcar, vai ser perseguido. E tem uma coisa, irmãos. Hoje a graça oferece tudo gratuitamente. Hoje é tudo fácil. Mas depois que a igreja sair do Egito, sair do mundo, aí a coisa vai complicar. Você já assistiu aquele filme O Êxodo lá? Aquele filme antigo de Êxodo, quando o povo sai do Egito, que acontece na casa do faraó, que morre o primogênito faraó, que acontece naquele palácio. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse mundo. O dia que a igreja sair desse mundo aqui, meu irmão, será dias de trevas, dias de dores, dias de angústia. Páscoa é para nós nos recordarmos disso. Assim como aconteceu no Egito, vai acontecer neste mundo. Só muda os espectadores, mas o trabalho de Deus será o mesmo. Deus libertou seu povo do Egito.
como vai tirar a igreja do Egito também, do mundo. Mas depois que sair a igreja daqui, meu irmão, aí as coisas vão acontecer. A Bíblia fala de 7 taças, a Bíblia fala de 7 trombetas. Cada taça que é despejada na terra é uma pior do que a outra. Tantas coisas que irão acontecer. Então vivemos na época da graça, uma graça que nós não podemos explicar, porque é o amor de Deus derramado sobremaneira sobre nossas vidas, que nos redimiu para a vida eterna com Ele. Então a Páscoa nos apresenta como propriedade peculiar de Cristo. Deus falou assim para Israel: ó, vocês vão ser minha propriedade particular, meu tesouro particular. Só que Israel, quando entrou em Canaã, começou a desfrutar das bênçãos de Deus, que esqueceu a Deus. Tem muita gente hoje, irmãos, recebendo as bênçãos de Deus, esquecendo das promessas de Deus. Deus tem promessa de bênção para a tua vida, mas tem promessa de repreensão também. Nós confiamos muitas promessas de bênção, aí nas promessas de repreensão, nós tomamos muito cuidado com isso. Concluindo, irmãos, a Páscoa é nossa, é dos cristãos que são salvos e glorificam a Cristo. A Páscoa é para nós cristãos que somos salvos e glorificam a Cristo. Amém, irmãos? Que você comemore a Páscoa não com a velha tradição, mas sim, como diz o apóstolo Paulo aqui, pelo que não façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os hábitos da sinceridade e da verdade. Amém, irmãos?